Agora, o papel do Frederic Vasseur nessa vai ser bem interessante, que vai ser talvez a âncora em que o Hamilton pode se agarrar, né? Ou uma âncora não, ou uma boia ali, para justamente caso ele perceba que esteja de alguma maneira afundando ali. É o cara que dá confiança, é o cara que vai é onde ele vai se apoiar, né? Talvez seja o cara ali. Referência, né? Boa, é a principal, a palavra perfeita. A principal referência que ele vai ter nesse período aí de pelo menos 3 anos na Ferrari, né? E é difícil, eu acho que qualquer mudança de trabalho, os primeiros meses vão ser muito difíceis, né? Então, eu acho que os testes antes da temporada, claro que a gente não pode levar ferro e fogo, né? Porque às vezes a equipe tá rodando com mais combustível, ou não tá querendo mostrar o jogo, vamos dizer assim. Mas os testes antes da temporada, acho que é uma questão de adaptação do carro, porque por mais que o regulamento ele restrinja muitas coisas, os carros têm características diferentes, né? Uma coisa que eu falo bastante, que na época do Schumacher, o segundo piloto sofria muito porque o carro era construído pro Schumacher. Assim que eu acho a mesma coisa para Red Bull. O segundo assento da Red Bull é uma maldição, porque o carro é pro Verstappen. Então é um carro diferente e aí resta saber o tempo de adaptação dele e a motivação também, que é uma coisa que eu acredito que deve estar muito em alta. E eu acho que essa apresentação ontem demonstrou isso com muita clareza, né? E o pessoal, é engraçado que o pessoal começa a achar mensagens subliminares, tipo, As 7 janelas tem abertas. 7 janelas, aí tem uma porta, e tipo, essa porta pode ser o oitavo teaser, uma coisa muito louca. Mas o que eu gostei, eu até conversei com o Mota ontem no camarim da ESPN. Sim. Ele tava entrando no Sport Center, eu tava saindo do League. Essa apresentação já demonstra como o Hamilton tá no controle da situação. Porque se fosse a Ferrari antigamente, era a cara da Ferrari fazer um bolo, assim, uma coisa bem cafona, assim, sabe? Bem doida. Bom italiano, Curte. Poxa, não é um bolo nosso aqui. É minha ascendência, eu tenho lugar de fala, eu posso falar, porque eu gosto dessas doideiras também. Mas um bolo, assim, uma coisa assim, completamente estardalhaço. E não, era uma F40 com ele de sobretudo, uma coisa, sabe, sóbria nesse aspecto. Então já me deu uma expectativa boa ver isso. O tempo colaborou, porque ainda trouxe da Inglaterra aquele tempo chuvoso, vai estar um frio dos diabos. E eu vi uma questão do volante também, que parece que o volante do carro está sendo adaptado para lembrar mais o volante da Mercedes. Eu vi hoje de manhã essa Sim, notícia. sim. Então já dá indícios que a casa vai ser finalmente 100% arrumada. Agora, a minha curiosidade é, como que fica o Leclerc no meio disso tudo? Eu tô com isso desde ontem na cabeça, porque a Ferrari divulga no fim do dia um vídeo com os bastidores, né? E aí você vê o negócio por completo. O Hamilton é recebido não só pelo Vasseur, mas pelo CEO da Ferrari, o Benedetto Venia, o presidente executivo, que é o John Elkann, o Piero Ferrari, que é o herdeiro do Enzo. E aí você fica pensando nisso. Como que o Leclerc tá nesse momento? Porque assim, querendo ou não, o referencial do Leclerc, a boia de salvação do Leclerc, quem que era na Ferrari até agora? O mesmo Frederic Vasseur. É o cara que foi o primeiro chefe dele na Fórmula 1. Então agora tem isso. Pra mim, o Leclerc, eu acho que agora que vai entender a realidade que ele tá se enfiando. Eu acho uma dinâmica Prost e Mansell total. Mansell era piloto veloz também, que acabou sendo campeão em 92, mas chegou o Prost e a equipe é do Prost. Eu acho que é uma dinâmica talvez parecida nesse aspecto. A equipe vai ser do Hamilton. E a Ferrari, quando tem um primeiro piloto, ela tem um primeiro piloto. Sim. Historicamente. Claro que é uma outra gestão agora com o Vasseur, mas eu acho que a tendência deva ser de alocar recursos e capital humano no Hamilton. Eu estou muito curioso para ver como o Leclerc vai lidar com isso, porque é um piloto que extinguiu o karma de Mônaco no ano passado, que foi competitivo, mas que não mostrou consistência muitas vezes e tomada de boas decisões, que é uma coisa que o Hamilton sempre teve. E o que o Sainz tinha também mais que ele, né? Isso que o Curti falou agora me jogou uma pulga atrás da orelha, eu quero jogar aqui na mesa. Vocês veem relação entre as condições Hamilton-Leclerc com Felipe Massa e Fernando Alonso. Alonso chega em 2010 e também já pega as rédeas da equipe para ele. Eu acho que talvez seja a dinâmica um pouco diferente pelo temperamento do Alonso e o temperamento do Hamilton, porque o Alonso é um predador. Talvez ele seja um pouco menos agora, porque literalmente o companheiro de equipe é o filho do dono. Mas o Alonso sempre espancou o companheiro de equipe em treino. Acho que isso é uma coisa que o Leclerc precisa ficar muito esperto, porque se a diferença for muito grande, aí vai começar a ficar um negócio escancarado e, mais ainda, não vai ter nenhum tipo de pudor de inverter posição se o Hamilton estiver na briga do campeonato. Porque o que a McLaren não fez, a Ferrari faz sem nenhum tipo de pudor. A McLaren fez isso muito porcamente ano passado. Uma das grandes críticas que eu tinha, que essa coisa das regras papai eram patéticas.
Não tem nenhum sentido, não tinha nenhum sentido. Não tinha nenhum sentido. O campeonato era longo demais pra eles falarem, não, deixa o Piastri aí, segue a vida. Se ele estiver lutando pela vitória, não precisa entregar a posição. E tem uma outra questão. Eu acho assim, pela sua primeira parte desse assunto, se na apresentação o Leclerc não entender que tem que realmente ter a maturidade de entender que realmente tem que ter uma festa realmente, que é um fator gigante que está acontecendo, uma coisa nova dentro da Ferrari, ele tem que ter essa percepção de que é a festa de apresentação do heptacampeão chegando à Ferrari. Eu acho que ele tem que se concentrar, se ele ficar bravo, eu acho que tem que ficar bravo durante o ano, se ele se perceber ali não favorecido ou que estão favorecendo muito ao Hamilton, mas eu acho que também vai ter um quê ali de quem tiver melhor. Por isso que eu acho que o papel do Vasseur vai ser bem difícil, né? Porque ele tem a confiança dos dois pilotos talvez da mesma forma. Os dois pilotos vão olhar para ele da mesma forma. Você é o cara que me ajudou. Os dois falando isso ao mesmo Em jeito. momentos diferentes da carreira, né? Sim, porque o Leclerc era no exatamente. início da carreira e o Hamilton, teoricamente, no crepúsculo. Eu acredito em você. Né? E aí eu acho que, assim, e é um fio na navalha tremendo ali. Qualquer coisinha que o Vasseur talvez não puder deixar as claras, ele corre o risco de perder a confiança desses pilotos. E aí a gente não sabe como isso vai se refletir na pista, né? Então eu acho que o papel do Vasseur esse ano aqui, especialmente esse ano, é muitíssimo importante, né, Gui? E aí a gente tem que ficar de olho em dois momentos chaves das próximas semanas, né? Porque o Hamilton deve fazer o teste essa semana em Fiorano, mas possivelmente um teste solo. Não sabemos ainda se o Leclerc vai estar ou não. Só que semana que vem a Ferrari vai para Barcelona e aí é os dois juntos usando carros antigos. E o segundo grande momento, que vai ser a primeira real aparição pública dos dois, a Fórmula 1 vai fazer aquele lançamento coletivo no dia 18 de fevereiro, mas a Ferrari vai lançar o carro dia 19. Ela vai fazer um evento próprio. E até puxando, né, o podcast, o nosso podcast de moto, a gente comentou na edição dessa semana sobre isso, né? Pecco Bagnaia e Marc Marques. Como que foi olhar a dinâmica dos dois no evento de lançamento? Você percebia que já tinha algumas faíscas soltando ali. Hamilton e Leclerc, vai ser isso? O Leclerc vai ficar mais quieto, mais no canto dele? Vai ser uma dinâmica interessante de acompanhar dentro e fora da pista nas próximas semanas. Agora, Curtis, você não acha que o Leclerc pode evoluir até pela presença do Hamilton? Ele não pode crescer? Né? A gente fala muito dessa questão do próprio Leclerc ser um cara muito de quali, mas chega na corrida, acontece sempre alguma coisa, tanto que a conversão dele de poles vitórias é muito ruim. Né? Ao contrário até do próprio o Hamilton, que também tem um número absurdo de poles, e essas poles ajudaram ele muito durante a carreira. Mas você não acha que ele pode ali, de alguma maneira, né, o sarrafo vai estar mais alto, né, e ele também conseguir se elevar? Eu acho que, em primeiro lugar, agora, acho que a disputa do Leclerc é com ele mesmo. É com ele mesmo, porque o status dele mudou totalmente. É uma coisa que a gente não viu na Ferrari, num ambiente como esse, porque de 95 para 96... eles mandam o Alesi embora, mandam o Berger embora e traz o Irvine, que era claramente um piloto 2. Sim. Tinha velocidade, mostrou trabalho legal na Jordan, mas era um piloto 2. E aí em 2000 trazem o Rubinho, trazem o Barrichello, que também, obviamente, era um piloto 2. Então, na era Schumacher, a gente só teve pilotos número 2. E o Massa também num momento diferente, né? Sim. No início da carreira. Então, é diferente, porque o Leclerc já foi considerado antes de temporada um candidato a título. Exatamente. Você tem um heptacampeão chegando para ocupar um espaço, e o Sainz nunca chegou com essa percepção de ser uma ameaça ao Leclerc. Ele tornou-se uma ameaça e ficou, entre aspas, feio pro Leclerc, porque ele era um menino de ouro, ele era, tipo, criado na Ferrari. Contrato longo, e aí, de repente, o Sainz tem o mesmo ritmo dele de corrida, o Sainz entrega resultados melhores até que o Leclerc em corrida. Então, para mim, é inegável a velocidade do Leclerc, mas também é inegável a falta de maturidade em corrida. E aí que vem o clique. Eu acho que a gente pode seguir dois caminhos aqui. Ou o Leclerc vai virar o Jean Alesi do século XXI de vez, ou ele vai crescer. Assim, uma coisa ou outra. Não vejo um meio termo nessa situação. Eu não vejo um meio termo dele, sei lá, o Hamilton ganhar a corrida e ele ficar em terceiro. Ou eu acho que a gente vai ver muita atrapalhada, ou ele vai ter uma maturidade diferente, primeiro por conta disso, porque eu acho que a briga dele agora, nesse início, é com ele mesmo.